Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso curso de tarô. Meu nome é Tatiane, eu vou acompanhar vocês nessa jornada e eu espero que vocês aprendam muita coisa aqui nesse curso. Eu estou muito feliz de estar aqui dividindo um pouquinho da minha história com vocês e hoje eu vou contar um pouquinho de como foi que eu comecei no tarô. Bom, eu comecei há muitos anos atrás, quando eu era bem novinha, quando eu tinha 13 anos, e eu comecei jogando cartas normais de jogo, né? Daquele joguinho menor, Copag, que se eu não me engano é de 42 cartas. Eu gostava muito daquele tipo de carta. Eu lembro que na época eu estava entre a oitava série e primeiro colegial, 13, 14 anos mais ou menos, né? E a gente costumava ficar jogando durante o intervalo da escola. A gente jogava truco, né? E aí, às vezes, eu tinha mania de pegar as cartas e olhar para a imagem, para o número e ficar meio que adivinhando coisas, achando padrões. E isso, hoje em dia, eu descobri que é uma particularidade minha, né? Mas na época eu fazia isso de uma maneira meio inconsciente. E aí, um belo dia, eu comentei com uma amiga minha: Olha, eu tô vendo essa carta, ela tá saindo toda hora, eu acho que vai acontecer tal coisa. E aí aconteceu mesmo. E aí na escola mesmo, as minhas amigas começaram a pedir para que eu tirasse carta para elas e fizesse algumas adivinhações, o que começou a acontecer com uma certa frequência. Bom, nessa época eu fiquei já meio conhecida como bruxinha, né? Até porque desde antes também eu já estudava coisas sobre o assunto. Só que foi nessa época que eu comecei a me aprofundar mesmo em estudar oráculo, estudar as cartas, né? Meu pai tinha muitos livros em casa, eu lia muito, eu gostava muito de ler, só que até então meu hiperfoco era uma coisa mais voltada a falar com espíritos, falar com entidades, principalmente com elementais, que era o que eu mais adorava ali entre a minha infância e início da adolescência. E aí, um belo dia, eu acabei achando um livro dele que falava muito sobre numerologia e falava muito também sobre arquétipos, sobre a maneira da gente entender ali nas imagens ou nas entrelinhas e se identificar com aquelas imagens. E aí eu fui fazendo correlações, eu tinha muita facilidade para aprender significado das coisas, né, significado dos números. Com o tempo, depois de um pouquinho que passou, né, eu comecei a aprender sobre cabala também, através dos livros dele. E aí, um belo dia, quando eu estava com uns 15 anos, surgiu uma enciclopédia, se eu não me engano, de tarô, que era da Mônica Bonfilho e que estava sendo distribuída para colecionadores na Folha de São Paulo. Nessa época, meu pai assinava, a Folha de São Paulo também, meu pai assinava muita coisa, né? Desde Círculo do Livro, que a gente recebia em casa, até várias revistas e Folha de São Paulo. E aí eu pedi pro meu pai, na época, assinar e ir comprando os fascículos, mas ele não estava com dinheiro, porque os fascículos você comprava à parte. Porém, uma amiga minha, né, dessa época, ela começou a colecionar os fascículos para que ela pudesse obter as cartas de tarô. E com as palavras dela, né, que eu lembro até hoje, ela me disse: "Eu tô colecionando por sua causa. Eu vou dar para você porque eu quero que você leia as cartas para mim". E eu não sabia ler tarô, tá, gente? O que eu sabia ler era a cartinha de baralho normal, tá? E aí eu falei pra ela: "Tá bom, então eu vou começar a estudar isso". E aí eu comecei a ir atrás de livros de tarô e tudo mais, para ir aprendendo mais ainda, né, já pegando a base da numerologia que eu tinha, da cabala, das outras coisas que eu tinha estudado. E aí eu acabei vendo que o tarô mesmo, a estrutura dele é justamente baseada em cabala e numerologia, que é o que eu já estava fuçando antes, né, que eu já tinha ali lido várias coisas. E aí ela comprou os fascículos também explicavam mais, né, como você lê aquelas cartas. O jogo da Mônica, ele é um pouco menor, né, ele é de 42 cartas, e ele foi o primeiro tarô que eu aprendi a ler oficialmente aos 15 anos. Então, por que eu tô contando toda essa história para vocês? Porque eu quero que vocês não só conheçam um pouquinho aqui da minha base, né, do que eu vou ensinar para vocês. Depois eu fiz cursos mesmo, né, eu me especializei, tenho certificado, né, e tudo mais. Inclusive eu fiz o meu curso de tarô depois, aos 20 anos, né, com uma numeróloga, que foi a minha professora, Cleusa Cirilo, que ela também me ensinou numerologia, né, me fez aprofundar no estudo de numerologia pitagórica, né, e cabalística, que eu já tinha uma base também. E eu quero que vocês não só conheçam a minha história aqui, né, como professora de vocês, né, que vai repassar o curso, mas para que vocês entendam que tudo tem uma sincronicidade, que tudo vai levar você a um caminho, a um lugar onde você deve estar. A minha história não foi muito diferente disso.
tá? E por isso eu tô comentando aqui com vocês. E por que também? Porque é nesse cenário agora e nesse mundo que vocês vão estar adentrando, no mundo das sincronicidades, no mundo onde as histórias são contadas de uma forma que uma coisa leva a outra. O quanto antes vocês entenderem isso, mais fácil vai ser para vocês aprenderem este curso, ok? Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Eu espero que eu possa transmitir todos os meus conhecimentos desse oráculo para vocês da melhor maneira possível. Lembrando que vocês vão ter um curso, que é acesso vitalício, e uma plataforma também onde vocês podem acessar e tirar as dúvidas de vocês sempre que puderem, sempre o acesso vitalício também, tá? Para que vocês possam, né, avançar com o aprendizado de vocês sempre. Até porque é justamente por isso que eu tenho essa paixão pelo oculto e pelos oráculos. São aprendizados que eles não esgotam nunca. Sempre tem alguma coisa nova pra gente aprender, tá bom? É isso, amados. Nós nos vemos na nossa primeira aula.